Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, desta terça-feira, dia 2 de maio de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição, seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Desempenho da pequena indústria fica acima da média no primeiro trimestre, mas a situação financeira recua. O Web Summit estreia fora da Europa e reúne 700 startups no Rio de Janeiro. E ainda, o governo federal articula medidas para diminuir o endividamento do empreendedor de pequeno porte. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. No próximo sábado será realizada em Brasília uma conferência internacional de estratégias e negócios. O Corporate Summit vai reunir nomes de peso para palestras e treinamentos. E aqui do meu lado está o organizador desse evento, o empresário Leonardo Santana. Bom dia, Leonardo, tudo bem? Tudo ótimo, Sebastião. Um prazer estar aqui e poder falar para os empreendedores e empresários sobre um tema tão importante. Ótimo, prazer todo nosso. Obrigado pela sua gentileza e disponibilidade de conversar com a gente. E eu quero entender o que é o evento, um pouco mais sobre o evento. Olha, o Corporate Summit, ele traz para todos os tipos de público que trata do empreendimento uma oportunidade de 10 palestras, uma oportunidade de palestras internacionais, onde a gente vai falar para o colaborador, para aquele que deseja ser um empreendedor, para aquele que já é um empresário e que quer subir um pouco mais sobre investimento, negócios, estratégias e patrimônio, tentando colaborar da melhor forma possível para quem deseja ter um upgrade, independente de que ponto esteja dentro da sua carreira e dentro do seu negócio. Nomes de peso vão estar aqui, né? De muito peso. A primeira vez que a gente traz para a capital do Brasil o vice-presidente da Disney por 9 anos, o Dan Cockrell, 26 anos de Disney, a segunda geração ali. A gente traz também pessoas importantes como o Carlos Wizard, aí o pessoal vai se lembrar de Taco Bell, vai se lembrar de KFC, vai se lembrar de outras empresas, e trazemos também coisas como o empreendedorismo social. Então, a gente tem a Maria Paula e o Frei Rogério falando sobre isso, além de diversas pessoas que vêm de fora. Marcelinho Crivella, eu vou estar falando um pouco da minha experiência ao longo desses empreendimentos. Naila Santuá, que foi do Masterchef. E uma coisa que eu aprendi, Sebastião, aqui no canal Empreender, essa área de alimento, de fornecimento disso é uma das áreas que dá retorno mais rápido. Então, trazer a Ayla e bem como outros palestrantes vai ser fantástico. Qual é a máxima da discussão nesse momento, quando se fala de empreendimentos com eficiência? Principalmente você ter o ROI, que a gente chama, que é o retorno do investimento em um curto espaço de tempo e poder fazê-lo de forma sólida. Nós temos tanto aquelas pessoas que querem começar a empreender e que, em algum momento, têm resultado, conseguem ter um investimento, separar aquele dinheirinho tão suado de maneira, bem consistente, mas não sabem, em alguns momentos, como aplicar. Agora, nós também temos aqueles que querem saber como fazer melhores contratações, e essa ser uma contratação correta, aquele que é colaborador e quer saber como vai colaborar melhor com a sua empresa, inclusive assumindo uma posição de gerência e até assumindo uma posição de novo empreendedor, enfim. Então, vamos agregar tudo isso nessas 10 palestras, nesse momento, que para Brasília é a primeira vez que acontece com esse nível de importância. Pois é, Leonardo, a gente está trazendo, como você disse ainda há pouco, nomes de peso, empresários muito bem conhecidos, de grandes corporações também, mas que impacto tem essas discussões também para os pequenos negócios, para as parcerias nos micro e pequenos negócios? Bom, dessa forma a gente entendeu que deveria trazer pessoas como o Breno Freitas, deveríamos trazer pessoas como a Marcela Araújo, o Breno falando de ser um bom contratado e fazer uma boa contratação. Como é que aquele microempreendedor, inclusive o microempreendedor individual, o pequeno empresário, a microempresa, não erra nisso que é tão importante. A Marcela falando da comunicação em todo esse processo. E aí é o momento que a gente sabe que quando você contrata mal, quando você não tem uma boa comunicação, não adianta, o treinamento ele não vai consertar isso, e essa linha do tempo, às vezes, é uma linha que pode se transformar em um prejuízo para quem está começando pequenininho e deseja atingir o sucesso. Como mudaram as relações de trabalho, relações de consumo nos últimos anos, né? Eu imagino pandemia tem também influenciado muitas mudanças. E aí a gente não tem como não falar de tecnologia. E a gente vai trazer também hoje essa discussão ainda aqui no jornal.
Como é que vai ser tratado também tecnologia, avanços, inteligência artificial? Qual é a preocupação que os empresários e empreendedores têm que ter daqui para frente? Olha, para isso nós trouxemos uma das pessoas que fala bastante, que investe bastante no Brasil, que é o senador Exalci Lucas, que é alguém que entende que é da área de tecnologia, para dar aquela pincelada e mostrar o que órgãos como o SEBRAE, como a CNI, não é? Como o SENAI, têm colocado de investimento nessa porção. Como você bem disse, nós hoje falamos de inteligência artificial, algumas pessoas pensam até que podem perder os seus empregos, mas a gente não pode deixar de humanizar todo esse processo. A tecnologia ajuda muito, mas ela não consegue resolver tudo. E aí nós teremos outras pessoas que também falarão sobre isso. Teremos o Lucchesi da CNI, né? Teremos ali a Raquel Vaz, que é a presidente do conselho do Grupo Sabin, que vai dar esse input, vai trazer essa informação. E falaremos de coisas de fora do Brasil. Então, a gente tem ali pessoas que vão vir de fora para falar de tecnologia relacionada, inclusive, a grandes ganhos fora do Brasil. E uma coisa importante, quem deseja entender como ter a sua empresa fora do país, fazendo tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo na marca, vai ter oportunidade de aprender a fazer isso e, dependendo de como for, sair do evento com a sua empresa já montada lá fora. Rapaz, é quase que um curso lá, né? Dia 6, sábado, me diga, eu imagino muitos empresários que estejam nos ouvindo instigados em participar. Há possibilidade ainda? Como é que estão as inscrições? Sim, há possibilidade, é só dar uma olhadinha lá, Disney em Brasília, disneyembrasilia.com.br, uma alusão que nós fazemos ao Dan Cochrane, vice-presidente da Disney, e mostrando, inclusive, toda aquela mágica por trás do sucesso desse empreendimento que se parece muito com Brasília. Disney era um grande pântano, Brasília nós tínhamos aí aquela poeira toda e tivemos pessoas que sonharam, que acreditaram nesses dois pontos, nesses dois lugares e transformaram Brasília e Orlando, né, em um ponto de grande circulação, de grande protagonismo e de grande sucesso para muitas pessoas. Eu ia lhe perguntar o porquê de Brasília, então vocês fazem essa analogia, isso não é por acaso? Não é por acaso. Eles lá tiveram o sonho de Disney, aqui nós tivemos o sonho de Dom Bosco e transformamos o que deveria ser, aos olhos de algumas pessoas, de repente um fracasso, em um sucesso político, em um sucesso social, em um sucesso, por que não dizer, empresarial aqui no centro do Brasil, aqui no coração do nosso país. O nosso quadradinho hoje é um quadradinho de muito sucesso e é isso que nós desejamos mostrar no Corporate Summit. É a primeira edição do Corporate Summit, né? Primeira edição do Corporate Summit, ele vem de um upgrade do que nós fizemos na Federação, na Associação Comercial do Distrito Federal, fizemos o INEP, que foi o workshop internacional sobre o mesmo tema. E aí precisamos subir um pouco o sarrafo, aumentar um pouco o nível, trazer isso não para 170, 180 pessoas como fizemos, mas para 1.700, 1.800 pessoas, como vamos fazer. Inclusive, quem não é de Brasília também pode aproveitar. Entra lá no site, faz a inscrição online, né? São menos de R$50 para você poder participar de qualquer lugar do Brasil e ter a mesma oportunidade que o brasiliense vai ter. Ótimo, está dado o recado, sucesso, parabéns pela iniciativa e depois você volta para nos contar também dos resultados, que eu imagino que sejam instigantes também. Não tenha dúvida, muito obrigado. Obrigado, Leonardo Santana, organizador do Corporate Summit, empresário também, participando com a gente aqui ao vivo do Jornal do Empreendedor, segunda edição. Volte sempre, um abraço. Obrigado. A gente continua falando de eventos. O Rio de Janeiro foi o local escolhido para a primeira edição do Web Summit, fora da Europa. A chegada do maior evento de tecnologia e inovação do mundo é uma oportunidade para empreendedores brasileiros que buscam conexões para além das fronteiras. Veja na reportagem de Márcio Fontenelle. De terras lusitanas para terras brasileiras, tradicionalmente apresentada em Lisboa, Portugal, pela primeira vez, o Web Summit acontece fora da Europa. A cidade escolhida foi o Rio de Janeiro, com a ideia de reunir startups de tecnologia e investidores de todo o mundo. O evento é considerado o maior de inovação do planeta. A Unity, criada em 2020, a startup traz como diferencial as soluções de dívidas para médias e grandes empresas. O Web Summit é referência em inovação e tecnologia. É um evento global, a gente já participou em 2019 na edição de Portugal. E agora a gente retorna aqui dentro de casa para mostrar um pouquinho o que a gente tem feito e conseguir, né, fazer conexões para ampliar e potencializar o nosso negócio e ajudar ainda mais brasileiros
a se livrarem e reduzirem as suas dívidas. Aqui, ele acredita que a startup pode crescer de forma mais rápida. A gente já tem reuniões agendadas com diversos investidores, a gente já marcou e vai receber aqui diversos parceiros do nosso negócio. Então é uma exposição que a gente pode aqui adquirir clientes, parceiros, entusiastas, e acho que para quem está construindo aqui do nosso lado não tem nada com mais valor do que isso. Logo após a abertura dos portões, o público estava reunido no palco central para o primeiro Web Summit no Brasil. Um dos destaques foi o início da Batalha de Pits. Na competição, 42 empresas apresentam propostas para o público. Além da oportunidade de fazer negócios, a vencedora leva para casa o prêmio em dinheiro. Paulo, que tem uma startup voltada para a área de saúde, está na disputa. Se vai vencer, ele ainda não sabe, mas já tem a certeza de um grande futuro só pelo fato de participar. Em relação ao que a gente fez o ano passado, que foi nosso primeiro ano, a gente já cresceu praticamente 1000% só nesse primeiro quadrimestre, em relação ao que a gente faturou, né? Então, um dos nossos objetivos aqui, o nosso principal goal aqui no evento é conversar com potenciais investidores para que a gente possa tracionar de uma forma bastante grande e fazer com que a plataforma acelere nos próximos 2 a 3 anos. No discurso de abertura, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou sobre a importância do Web Summit para a cidade e o esforço do governo para incentivar o empreendedorismo. Muito obrigado. E no próximo bloco, o desempenho das indústrias de pequeno porte tem resultado positivo no primeiro trimestre. Voltamos já já. De volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição, nós estamos ao vivo. Agora são 11 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Olha, o índice de desempenho das indústrias de pequeno porte no primeiro trimestre do ano ficou acima da média para o período. Mas a condição financeira do setor apresentou queda. Vamos ver em primeira mão os dados do levantamento da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. De acordo com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, o índice de situação financeira das pequenas indústrias, calculado com base na margem de lucro operacional, na situação financeira e no acesso ao crédito, apresentou recuo de 3,7 pontos na passagem do quarto trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023. O índice é o menor desde o primeiro trimestre de 2021, quando a economia sofreu os efeitos da pandemia de Covid-19. O Comitê de Política Monetária do Banco Central define amanhã a taxa básica de juros. Segundo a edição desta terça-feira do Boletim Focus, que reúne a análise do mercado, a Selic deverá ser mantida em 13,75% ao ano pela sexta vez seguida. E olha, Geoffrey Hinton, um dos cientistas criadores da inteligência artificial, se disse arrependido da invenção. Nessa segunda-feira, o ganhador do Prêmio Nobel de 2018 e que durante 50 anos ajudou a desenvolver ferramentas como o ChatGPT, pediu demissão do Google depois de 10 anos. Ele anunciou a saída da Big Tech para poder falar abertamente sobre o perigo da inteligência artificial. Hinton se juntou a um grupo cada vez maior de críticos que dizem que as empresas de tecnologia estão criando produtos perigosos para a sociedade. Bom, diante dessas freadas, desse movimento, como fica o uso dessas tecnologias e do ChatGPT para as pequenas empresas? É sobre isso que vamos conversar agora com Bruna Bonner, na coluna Guia Empreendedor, que está aqui comigo. Ô, Bruna, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, como vai? Com uma notícia dessas, a gente está aqui balançado, né? Pois é, mas para além dessa polêmica ética, eu diria toda, o ChatGPT está aí, é uma ferramenta, né? A gente precisa pensar na inteligência artificial como o uso mesmo efetivo e como a gente pode usar isso da melhor forma nos empreendimentos. Bom, o ChatGPT se trata de uma ferramenta que automatiza as conversas e os questionamentos que você tem de certo assunto. Basicamente, o que ele faz, apesar de que usar a palavra basicamente para esse assunto não deveria fazer, porque é algo bem complexo,
ele usa a inteligência artificial para juntar diversas palavras e contextos e prever ainda o que você vai perguntar e assim prepara uma resposta para te dar. Para as empresas, Sebastião, isso é de enorme utilidade, pois as empresas muito comumente estão sempre fazendo tarefas repetitivas, tanto no atendimento ao seu consumidor, quanto ao atendimento interno a funcionários. E o ChatGPT, ele pode automatizar essas tarefas repetitivas, ou seja, resolvendo dúvidas que são rotineiras no dia a dia de uma empresa, ele pode automatizar e responder sem custo extra, ou seja, sem colocar mais pessoas nos atendimentos. Mas você diria que faz sentido para todos os tipos de empreendimentos, Bruna? Bom, ele faz sentido para resolução de dúvidas básicas. Por exemplo, um novo funcionário que está entrando numa empresa e ele precisa conhecer a empresa, conhecer a história, conhecer os processos. Pela ferramenta de ChatGPT, ele pode conhecer numa linguagem muito fácil, acessível, sem ser aquela apresentação estática que normalmente é feita quando você entra numa empresa nova. Ou falando aí da parte de consumidor empresa, também grande parte dos atendimentos dos consumidores aos seus fornecedores é de dúvidas diárias e o ChatGPT ele também pode estar parametrizado para essas dúvidas. Isso também diminui o custo da empresa com aquele atendimento e ajuda 100% aquela pessoa que está com dúvida. Bruna, algum risco nesse uso, alguma cautela? O que você diria? Por enquanto, não. O que acontece é que para esse uso do dia a dia, onde você está falando de uma simples resolução de dúvidas ou um encaminhamento de próximos passos, não há risco. O problema é o ChatGPT ser utilizado pelas grandes companhias de forma a prejudicar o cidadão, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas, para o dia a dia, ele ainda está sendo bem benéfico. Também ele tem algumas funcionalidades, Sebastião, que eu ainda não comentei, que são na ajuda, na preparação de apresentações. Isso ele ajuda bastante. Você faz um texto ou você pede para ele um texto sobre tal assunto e ele já está parametrizado a fazer um PPT para você de forma sucinta e de muita qualidade técnica. Isso economiza, traz produtividade para a empresa. É bem interessante essa funcionalidade também, Sebastião. Bruna, agora por onde começar? E depois, já na mesma pergunta, como trazer o colaborador para participar desse processo também, para que os processos sejam otimizados, para que isso seja usado de forma eficiente, né? Que é preciso trazer toda a equipe para entender que a empresa está disposta a usar e usando essas ferramentas de forma eficiente, né? Bom, o empresário que quiser usar dessa nova funcionalidade precisa estudar, precisa escolher um dono da tecnologia dentro da sua empresa. Esse dono da tecnologia precisa parametrizar a ferramenta, pois o ChatGPT ele só vai ser bem utilizado se você constantemente ficar alimentando. Ou seja, você vai aprendendo conforme o seu cliente ou o seu funcionário vai usando. Isso é o segredo de todas as inteligências artificiais. Você tem que ter um dono daquela tecnologia na empresa que vai recebendo as informações e vai parametrizando, melhorando ela, e aí as respostas vão cada vez ficando mais corretas. Esse é o grande segredo do sucesso. Assim como o chatbot, atendimento que hoje a gente tem, né, por horas de atendimento, tudo depende muito da curadoria desse conteúdo. Esse é o grande segredo. Depois, passada dessa fase, fazer uma boa governança de dados, Sebastião, você tem que ter uma boa comunicação
com seus funcionários e clientes, explicar que ele está conversando com uma inteligência artificial, que não é o humano, para ele reportar se ele tem algum problema, para ele dar uma nota de avaliação. Caso contrário, se acontecer algum importuno naquele atendimento, você não vai ficar sabendo e aí você não tem como melhorar aquela tecnologia. Tá certo. Bom, enquanto os cientistas discutem, a polêmica continua, mas a gente vai sempre falar sobre esse assunto, certamente, e muito mais. Por hora é isso, né, Bruna? Bruna Bonner, colunista ou da coluna Guia Empreendedor, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez, volte sempre. Muito obrigada, Sebastião, e até a próxima semana, viu? Até, seguimos. Olha, o governo articula medidas para diminuir o endividamento das pequenas empresas, que chegam a comprometer mais de 30% do custo mensal com o pagamento de dívidas. Veja na reportagem de Camila Xavier. 3 em cada 10 pequenos negócios estão com dívidas em atraso. Os microempreendedores individuais são os mais prejudicados. Cerca de 63% têm, no mínimo, 30% dos custos mensais comprometidos com dívidas. Os dados são da pesquisa Pulso, realizado pelo Sebrae em parceria com o IBGE. E esse quadro foi discutido em uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Formar um mutirão para que efetivamente a gente tenha um ambiente mais favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios no nosso país. Os fatores para o alto percentual de endividamento dos pequenos negócios são a inflação e a consequente elevação da taxa de juros, seguidos ainda do período de lockdown por causa da pandemia do coronavírus, que impactam até hoje os custos operacionais das empresas. E com a taxa de juros alta, os empréstimos ficaram mais caros, principalmente nas operações de crédito com taxas pós-fixadas que têm a Selic como referência. O secretário de Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Milton Coelho, sugeriu que o Executivo e o Legislativo se unam para propor medidas de curto prazo a fim de reduzir o atual nível da taxa básica de juros. Não há fundo público nem privado que sustente uma economia à base de uma taxa de juros de 13,75. E mais, nós precisamos que essa queda seja acelerada para que as políticas possam produzir o resultado a tempo de evitar o fechamento que já vem ocorrendo de diversos negócios no Brasil inteiro. Os dados são alarmantes. O indicador de inadimplência da Serasa Experian, divulgado no final do ano passado, revela que 6.300.000 empresas brasileiras estão com dívidas atrasadas. Esse número é ainda mais preocupante quando se refere aos pequenos negócios, já que aproximadamente 70% dos 20 milhões de empresas ativas no Brasil são MEIs. Os setores mais afetados são os de serviços, nas áreas de economia criativa, turismo, moda, beleza e artesanato. O Sebrae, no primeiro momento, mergulhou em 39 setores, que ocupavam 80% das empresas e quase 90% dos postos de trabalho, porque a pequena empresa ela é central na questão de manutenção do emprego, da ocupação e do emprego. Há alguns setores, dado a digitalização, dada a questão da própria questão da saúde, eles tiveram um desempenho menos afetado, mas ainda assim todos eles, neste período que a gente acompanhou da pandemia, de 20 a 22, todos impactados negativamente. O secretário Milton Coelho anunciou que será criada uma linha de crédito para os artesãos. Nós estamos recriando ou reestruturando o programa do artesanato brasileiro. Vamos dar um elevado impulso ao artesanato brasileiro a partir desse novo programa do PAB, que já é de conhecimento de todos que atuam na área do artesanato e da cultura, mas nós precisamos estruturar como uma atividade econômica que possam dar subsistência, sobrevivência econômica a quem vive do artesanato, a quem é artesão. Outro assunto discutido na audiência pública foi o PRONAMP, o Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Dados do Sebrae mostram que 50% das pequenas empresas não buscaram crédito e das que buscaram, apenas 55% conseguiram. Tita Dias atua no ramo de alimentos e conseguiu o empréstimo, mas está endividada. Eu paguei 3 parcelas do Pronamp, a 4ª eu não consegui pagar. A 5ª também não, a 6ª também não, a 7ª também não. O que aconteceu foi meu contrato para o jurídico da Caixa. Eu estou sendo executada. E a partir daí, mesmo que o mês fique melhor e eu possa pagar, eu não posso. Então está uma bola de neve. Para melhorar a situação dos pequenos empreendedores, o governo alterou a lei que regulamenta o Pronamp. O prazo para pagar os empréstimos passou de 48 para 72 meses. A carência para o início do pagamento é de 12 meses. Muito bem, nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.